Na resenha de hoje eu vou fazer uma análise do esquema tático que era utilizado por Zubeldia e o que mudou para o esquema tático que vem sendo utilizado pelo técnico Crespo, que fez com que o São Paulo subisse na tabela do Brasileirão e registrasse aí várias vitórias consecutivas. Bom, galera, antes de iniciar a resenha de hoje, é importante que a gente registre aqui o quanto o São Paulo evoluiu com a chegada do Crespo. É claro que ainda é cedo para fazer uma análise mais completa do trabalho do Crespo, mas é certo que até aqui o São Paulo já registrou aí uma melhora absurda com relação ao desempenho que vinha tendo aí a equipe do São Paulo enquanto era comandada pelo técnico Zubeldia. Mas antes de começar a nossa análise aí, eu quero saber a sua opinião. Como que você avalia o trabalho de Crespo até aqui na equipe do São Paulo? Me diz aqui nos comentários. Aproveita também, se inscreva no canal, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Bom, galera, bora então fazer uma análise do esquema tático do São Paulo. Dos arredores da zona de rebaixamento até a primeira metade aí da tabela do Brasileirão, ainda que com jogos a mais do que muitos aí concorrentes diretos, talvez nem o torcedor mais otimista esperasse que o São Paulo desse aí um salto na tabela 2 semanas depois de ser inteiramente dominado pelo Flamengo no Maracanã, no primeiro jogo após aí a volta do Campeonato Brasileiro, após a disputa do Mundial de Clubes. Essa partida aí contra a equipe do Flamengo marcou a estreia do técnico Hernan Crespo, escolhido pela diretoria para substituir Luiz Zubeldia durante aí esse recesso que teve aí no meio do ano por conta do Mundial de Clubes. São apenas 5 jogos sob o comando do ex-atacante argentino, mas os resultados já apontam aí para uma grande evolução da equipe do Tricolor. Por exemplo, Zubeldia deixou o Morumbis com a segunda melhor campanha da Conmebol Libertadores, mas no Brasileirão, né, como já é de conhecimento de todo torcedor, vinha aí de derrotas seguidas para as equipes do Mirassol, do Bahia e também do Vasco. Depois de começar aí o trabalho com um revés, né, com uma derrota diante do Flamengo, o Crespo agora ostenta aí 5 vitórias de invencibilidade, sendo 4 consecutivas pelo Campeonato Brasileiro sobre as equipes aí do Corinthians, do Juventude, do Fluminense e também do Internacional. Mas afinal, o que mudou aí no esquema tático do Tricolor? O que o Crespo trouxe de novo aí para a equipe do São Paulo que fez com que o Tricolor aí desse esse salto e registrasse aí essa sequência de vitórias? É como eu já disse, é cedo demais ainda para fazer qualquer análise definitiva, mas tem alguns números aí que ajudam a entender aí essa volta por cima da equipe do Tricolor que vinha aí em baixa sob o comando do técnico Zubeldia. O primeiro ponto a ser analisado diz respeito com os gols marcados, isso mesmo. Zubeldia, ele dirigiu o São Paulo aí em 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, período em que o time marcou 10 gols. A média de 0,83 foi dobrada por Crespo. Em 5 jogos com o novo técnico, o Tricolor balançou as redes 8 vezes, uma média aí de 1,6%. Outro ponto que a gente pode analisar aí nessa mudança de comando técnico do Tricolor diz respeito com relação às finalizações certas. A gente sabe que para fazer gols, né, é preciso aí chutar acertadamente, né? E nos tempos do Zubeldia, o São Paulo tinha uma média aí de 3,4 arremates certos por jogo no Brasileirão. A melhora com Crespo é leve. Agora o time acerta 4 finalizações em média, ou seja, mais um ponto aí positivo com o trabalho aí do técnico Zubeldia. Outro ponto também a ser analisado diz respeito com as grandes chances, né? Criar oportunidades aí claras de gol era uma dificuldade na reta final do trabalho do técnico Zubeldia. Por exemplo, em 12 jogos com o ex-técnico, o São Paulo tinha 2,4 chances de média por partida. E desde a chegada do Crespo,
esse número aí subiu para 3,8. Isso mesmo, de 2,4 chances aí de média para 3,8. E outro ponto também muito positivo é com relação à conversão de grandes chances. Não adianta aí criar se não for de maneira certa, não é mesmo? Não adianta nada criar se não for de maneira certa. Essa talvez seja aí a grande diferença. Se com o Zubeldia o São Paulo convertia 24,1% de todas as oportunidades que produzia, agora com Crespo a média subiu para 36,8%. Isso significa dizer que é um time que aproveita melhor o que faz no ataque. Com certeza isso aí tem feito bastante a diferença. Outro ponto a ser analisado é com relação aos gols sofridos, que é um outro dado importante agora do outro lado do campo. O São Paulo aí do técnico Zubeldia tinha uma média aí de gols sofridos superior a 1 por partida. Foram 14 em 12 jogos. A estatística diminuiu com Crespo no comando do tricolor. Em 5 tentos apenas, sendo 4 nos primeiros jogos contra Flamengo, na derrota aí por 2-0, e Red Bull no empate em 2-2. Outro ponto importante também a ser analisado é com relação às finalizações certas sofridas. Parte da melhora defensiva aí é evitar que os adversários ameacem o gol do nosso goleiro Rafael, o que os números comprovam. Na era Zubeldia, o São Paulo tinha uma média de 4 chutes contra o próprio gol. Desde a chegada com Crespo, a estatística baixou para 3,4, ou seja, um número importante também que faz com que tenhamos mais certeza aí dessa evolução no sistema defensivo da equipe do São Paulo. Outro ponto também que chama muita atenção aí e que tem trazido bastante resultado aí para a equipe do São Paulo é com relação à mudança de posicionamento do Luciano. Quando o Crespo chegou na equipe do São Paulo, ele sabia que não poderia contar com Lucas Moura, com Oscar e com o Caleri, que estão lesionados, né? Estão aí no departamento médico se recuperando de lesões. O técnico argentino, ele viu aí a necessidade de aproveitar mais o Luciano, mas no entendimento dele, ele notou que precisava aí de uma mudança de posicionamento de Luciano no esquema tático para fazer com que o camisa 10 do tricolor pudesse render do jeito que vem rendendo, né? Vem dando passe para gol, vem balançando as redes e vem contribuindo muito aí nessa boa fase do São Paulo após aí o Mundial de Clubes. Com o Luiz Zubeldia, por exemplo, o Luciano ele foi frequentemente utilizado como meia amador, enquanto com Hernan Crespo ele tem atuado mais como um segundo atacante, mais próximo aí do gol. Crespo considera que essa é a posição ideal para que o Luciano possa aí dar 100% de si e contribuir aí com a equipe do São Paulo. E com certeza essa simples mudança aí de posicionamento do Luciano, que vinha atuando como meia amador e hoje está atuando aí como um segundo atacante, com certeza já foi um grande passo aí, uma grande evolução para a equipe do São Paulo. A gente tem notado aí que o Luciano melhorou muito o seu desempenho, né? Ele não vinha sendo muito aproveitado, né? Mas diante de todas as circunstâncias, de toda a situação que o Crespo encontrou o São Paulo nesta volta aí, nessa sua segunda passagem, né, pelo comando técnico do São Paulo, ele viu e sabe que o São Paulo não tem condições financeiras para trazer grandes reforços, não tem condição financeira também para trazer grandes ídolos, né, para compor o elenco. Então ele enxergou a necessidade aí de fazer uma adequação ali no posicionamento de alguns jogadores, que é o caso do próprio Luciano, e com certeza apenas com um ajuste simples ali ele conseguiu fazer com que o nosso camisa 10 pudesse render o suficiente a ponto de ajudar o São Paulo aí a subir na tabela do Brasileirão e se afastar definitivamente da zona de rebaixamento. Com certeza, mudanças simples e que tem feito todo resultado na equipe do Tricolor. Bom, galera, então até aqui a gente pode fazer um balanço positivo aí nesse início de trabalho do técnico Crespo à frente
do São Paulo. É como eu já disse, ainda não dá para fazer uma análise definitiva, mas até aqui o São Paulo não só tem jogado bem, os resultados não só têm vindo, mas o São Paulo tem se mostrado aí um time mais competitivo, um time com vontade, porque muitas vezes, em vários momentos, o São Paulo ia lá, abrir o placar e tal, no segundo tempo perdia o gás, acabava tomando o empate quando não se tomava a virada, né? Então o São Paulo ele tem aí durante os 90 minutos conseguido manter o ritmo, né? Abre o placar e sustenta o resultado até o final. Com certeza algo que a gente não via aí na equipe do São Paulo ali no início do ano, sob o comando do técnico Zubeldia. Então são vários aspectos aí positivos que já melhorou na equipe do São Paulo. A gente sabe que tem vários pontos ainda para o Crespo acertar na equipe do Tricolor, mas até aqui o resultado é positivo, a mudança aí no esquema tático, no estilo de jogo e na vontade, né? O espírito ali aguerrido dos jogadores do Tricolor, a mudança foi evidente, né? Inclusive o Arboleda aí, após a vitória sobre o Internacional, ele deixou claro aí a importância aí da chegada do Crespo, né? Inclusive comentou ali também sobre a sua boa fase fazendo gols de cabeça, né? Citou ali a importância dos treinamentos, né? De cruzamento de escanteio ali na boca da área, que é onde ele conseguiu fazer os gols. Enfim, ele também elogiou aí o trabalho do técnico Crespo, e o Arboleda também tem sido uma peça fundamental aí, não só lá atrás no sistema defensivo, mas também lá no ataque, onde tem feito os golzinhos de cabeça aí que tem ajudado muito a equipe do Tricolor. Bom, galera, então é isso, essas foram as mudanças aí no esquema tático do Tricolor na era Zubeldia e na era Crespo. Vamos torcer para que o São Paulo continue aí subindo cada vez mais na tabela do Campeonato Brasileiro e que possa ir cada vez mais longe na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. E quem sabe aí possamos comemorar aí com o Tricolor em breve levantando mais um caneco. Bom, galera, por hoje é só. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreva, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Até a próxima resenha, um grande abraço e vamos São Paulo!